A contagem do povo de Israel, parte 02, dia 17/7/2024. Que a semente justa se multiplique e encha a terra, e a subjugue até que seu número seja tão incontável quanto as areias da praia ou como as estrelas do céu. Com relação ao segundo censo de Israel, gostaria de falar com você, já que esta é a manhã do dia em que nosso censo será feito, que possamos extrair lições de sabedoria do tema. 1. Primeiro, observe com interesse e com o objetivo de obter lucro a notável mudança operada entre as pessoas pela morte. Mas entre estes não havia um só homem a quem Moisés e Arão, o sacerdote, contaram, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Eles responderam por seus nomes, 600.000 e mais deles, e ali permaneceram em suas fileiras, cheios de vida vigorosa. Cerca de 40 anos se passaram e, se esses mesmos nomes tivessem sido lidos, nenhum homem, exceto Caleb e Josué, poderiam ter respondido à chamada. Toda a massa da nação havia sido mudada. Todos os antigos se foram. Todos os que estavam em seus lugares junto ao Jordão eram homens menores de idade no primeiro censo, ou que nem eram nascidos naquela época. Nenhum homem deles permaneceu, diz o texto, e repete a declaração. Não restou um homem deles. Essas mudanças nos parecem as mais memoráveis. Eles não devem ser ignorados sem comentários. Ao longo de 40 anos, meus irmãos, que mudanças ocorrem em cada comunidade, em cada igreja, em cada família. Um amigo me mostrou, na quinta-feira passada, uma fotografia minha em meio aos meus primeiros diáconos. Foi tirada há menos de 38 anos e, no entanto, de todo o grupo, apenas eu sobrevivo. Esses associados do jovem pregador foram todos para a sua recompensa. Temos imagens de outros grupos de oficiais da igreja de uma data posterior, nas quais estou colocado no centro e ainda estou lá. Mas quase todos aqueles que uma vez me cercaram voltaram para casa. Aqueles que foram nossos líderes em nossos dias de luta e que viram a mão de Deus conosco naqueles primeiros anos. Estão crescendo em número reduzidos. Ainda não completamos os 40 anos, mas quando tivermos feito, as palavras do nosso texto serão quase literalmente aplicáveis ao nosso caso como igreja. O ir e ouvir, o acrescentar e o retirar, mudaram a textura deste tecido, e nenhum fio será deixado em breve. Certamente o Senhor quer que percebamos isso, para que possamos aplicar nossos corações à sabedoria. Uma operação dispendiosa envolvendo tantos sofrimentos não deve ser ignorada sem reflexão. Amados, nós também estamos morrendo. O pastor e seus ajudantes presentes devem ser chamados para casa no devido tempo. A marcha das gerações não é uma procissão que passa diante de nossos olhos, enquanto nos sentamos como espectadores à janela, mas nós mesmos estamos na procissão e nós também estamos passando pelas ruas do tempo e desapareceremos por nossa vez. Nós também dormiremos com nossos pais, a menos que o Senhor venha rapidamente. Eu ouço um toque de clarim soando das sepulturas que jazem atrás de nós. Esteja você também pronto. Do último sepulcro fechado vem a advertência profética. Defina tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás.
Essa mudança foi universal em todo o acampamento. Houve uma mudança até nos recenseadores. O censo do Sinai havia sido feito por Moisés e Arão. E agora, Moisés permanece apenas o tempo suficiente para assumir seu lugar de liderança. Mas seu irmão Arão não está lá. O sumo sacerdote de Deus subiu ao Monte Or, foi despojado de suas vestes, foi sepultado e pranteado por todo Israel. E agora Eleazar, seu filho, está diante do Senhor no lugar de seu pai. Foi assim entre os outros sacerdotes levitas e anciãos do povo. Houve uma mudança em todos os lugares, entre os moradores mais pobres daquela cidade de Lona e entre os príncipes que viviam abaixo dos padrões das tribos. Tudo havia mudado. Não sobrou um homem deles. Assim é entre nós. Nenhum cargo pode ser mantido permanentemente pelos mesmos homens. Não lhes é permitido continuar em razão da morte. Pode reter seu antigo possuidor. Não são apenas os cedros que caem, mas os abetos sentem o machado. Não há descarga nessa guerra. Aquela mesma foice que corta a flor altaneira entre a grama também varre regimentos inteiros de lâminas verdes. Veja como eles jazem juntos em longas fileiras para murchar em uma decadência comum. Em todo o corpo, esta mudança está ocorrendo gradualmente. Nenhum homem pode escalar a rocha da imortalidade, sentar-se lá em meio ao mar agitado e dizer à morte: tuas ondas não podem me alcançar aqui. Embora vigoroso na saúde, embora saudável na constituição, embora protegido por toda a armadura da ciência e da saúde, você também deve cair pelas flechas do arqueiro insaciável. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, mas os abetos sentem o machado. Está ordenado aos homens morrerem uma vez. A mudança é inevitável. O homem nascido de mulher deve ter poucos dias. Se não fosse pelo grande pecado de Israel em Cádiz, muitas pessoas poderiam ter vivido até o segundo censo, e além dele, mas mesmo assim, se por motivo de força suas vidas tivessem sido prolongadas, eles logo teriam morrido no curso normal da natureza. Se 40 anos não tivessem sido designados como o fim desta geração, ainda assim, sem essa designação, todos eles teriam falecido em outros 20 ou 30 anos. Como Moisés disse em seu salmo no deserto: os dias de nossos anos são 60 e 10 anos, e sem, em razão da força, eles chegam a 80 anos. Ainda assim, sua força e trabalho e tristeza, pois logo é cortado. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Te adoramos hoje e sempre eternamente. Amém e amém.